Tudo bem, pessoal? Hoje um título, sempre títulos diferentes, assuntos diferentes. Ajuda a compartilhar e dar um joinha no canal. Perfeito? Vou falar, como prometido, Allan Kardec e os druidas. Bem rapidinho, ok? Então vamos lá. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. E também um pouquinho, que eu vou falar, bem breve, celtas. Vai vir mais material. Ajuda a compartilhar e dar um joinha no canal, é sempre bom, é sempre informações para vocês. E estou preparando sobre Elvis Presley. Não sei, mas foi pedido para preparar, para falar um pouquinho de Elvis Presley. Perfeito? Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vós não conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés, sobre a montanha nós vos esperamos, com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Pois é. Vamos lá? Alguns textos antes de falar sobre o assunto. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, é sempre bom. Sempre assuntos diferentes. A casa o YouTube não rentabiliza, mas a gente passa a informação para vocês que existem sim coisas diferentes, né? Que faz parte da apometria. Justiça e a lei no Evangelho segundo Mateus. Justiça e lei são conceitos fundamentais no Evangelho segundo Mateus. Assim como se conceitos fundamentais na relação dos seus adversários mais radicais. A grande hostilidade entre o primeiro evangelho e os escribas e fariseus são
não exclui essa grande afinidade. Tinha um problema entre os dois? Tinha afinidade? Pois é. Pelo contrário, ela se explica por essas mesmas afinidades. O conflito é mais sensível porque ambos as situam no mesmo terreno e querem conquistar o mesmo espaço. São rivais totais. Até certo ponto, tanto Mateus como os seus adversários foram estimulados a aprofundarem os seus conceitos pela rivalidade, que não lhes deixa em descanso. É do livro Estudos Bíblicos do Evangelho de Mateus. Eu tirei aqui, né? O entendimento, a rivalidade, sempre, desde que a gente vem neste plano, porque a gente vem provar de que mudamos, mas a gente sempre tem alguém, às vezes é o esposo, a esposa, os filhos, que é ali que acontecem tudo, e quando não tem equilíbrio e harmonia, de fora acham que tem que fazer a mesma coisa. E aí vira uma grande e enorme bagunça no campo familiar e social. Tá bom? Ajude a compartilhar, dá um joinha no canal. Falando devagar, porque uma pessoa do sul do país fala assim, o senhor vai mais devagar, que né? Tem idade. Egoísmo. Espiritualmente, ninguém se expande ocupando o espaço que pertence ao próximo. Evoluir é aumentar a própria capacidade de abraçar e de deixar-se abraçar. Trazer o outro para dentro de si e não desterrá-lo de si. Eis o que significa integrar-se ao Criador. O egoísmo, portanto, ou seja, o existir isoladamente, é o avesso do movimento que sustenta a vida. Quem tão somente em si pensa, inclusive, isolar-se de Deus, o culto do ego é responsável pelo distanciamento que a criatura fez de sua origem divina. Exercita-te na solidariedade e te farás muito maior do que és. Às vezes, muitos só querem para si e não deixa que o outro o faça para muitos. Então, é o egoísmo de ceifar o amor que a outra pessoa tem a expandir. Eu entendi assim.
Vamos continuar, perfeito? Dá um joinha, dá um joinha, inscreve no canal, certo? É bom, sempre assuntos diferentes. Agora, por que pediu para falar de Elvis? Elvis já faleceu. Por quê? Vamos ver na hora que eu começar a escrever, que eu escrevo tudo. É tudo no escrito. Como se fosse uma psicografia espiritual, tá? Vamos lá, tá bom, pessoal? Deus reconhece a justiça e a bondade, sem teatros e máscaras. Procuras-te sair dos pontos obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solitários. Está continuando a falar de egoísmo. Com o aprendizado do passado para a compreensão de toda a verdade e toda a sabedoria das máximas de Cristo. Ok? Vamos para o texto. Ajuda a compartilhar e dar um joinha no canal. É sempre bom. E o próximo vídeo vai ser sobre Elvis. E mais um pouquinho sobre a civilização celta. Continuando. Só estou esperando a pessoa lá no local onde eu fui buscar. Tem uma outra que também vai ceder livros para eu poder colocar para vocês sobre a civilização celta, sobre a natureza, ok? A espiral da vida, a roda de Sansara e a roda céltica. É um pouquinho, só para começar, né? Ensina assim fazer magias e eu não estou aqui para ficar ensinando a fazer magias. Eu estou um pouco mais didático para falar que existem essas coisas. Agora, quem quer fazer magia alguma coisa, que vá atrás. Não é assim. Eu trabalho com apometria. Quem quiser passar pela apometria, tá no Google. Tem um e-mail lá e fala, eu quero passar pela apometria. E eu não atendo o telefone. Se quiser acrescentar no WhatsApp, eu vou ver se há disponibilidade ou não. De fazê-lo. Apometria branda, sem magia negra. Encarnação, reencarnação. Nascimento, florescimento, evolução e desencarne. São ciclos. Interminável. Relacionado à causa e o efeito e o livre-arbítrio. Lei do karma e o dharma. O espírito cada vez mais, em falar, está deixando que o livre-arbítrio morra, porque ele mesmo, com as leis, estão colocando traves e deixando que, inclusive, uma comunidade ou um país ou mundialmente tire todo aquele viver com tanta lei, muito imposto, muito tributo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer lá. Então criam as leis para arrecadar fundos que são muito mal administrados. Mas lembramos que temos o dedo da culpa em colocar administradores que só pensam neles.
ok? Parece que são ciclos repetitivos, infelizmente. Vamos lá, dar sequência. A lei do karma e do dharma. Dharma é aquilo que você faz. É a sua moeda de troca quando você deixa essa matéria. É dharma. O que você fez de bom? Muito pouco em relação à negatividade e os karmas que a gente pega um do outro. Do egoísmo, do mau caratismo e assim por diante, né? Todos devem passar por este ciclo, que é desencarnar, né? Processo de reencarnatório. Regra do Criador. Então, ilumine-se com boas ações, por seus atos bons, sem que haja necessidade de usufruir da luz do outro. A civilização dos celtas determina os ciclos, as criações da natureza. Tudo haverá um começo, um meio e um fim. Caso retornamos a esta esfera dimensional ou em outra, tudo está relacionado ao aprendizado. Enquanto da reencarnação, o espírito e uma alma poderá reencarnar em qualquer forma corpórea. Você pode vir como um cachorro, um boi ser abatido. Muitos lugares não se come carne, né? Vegano ou vegetariano. Porque eles falam que o sofrimento do outro ser atrapalha a evolução. Ok? Continuando, nos processos de evolução, é a natureza cíclica. Nada é estático, energias continuam a mover-se e evoluir. É a espiral perpétua da vida. O grande castigo. Pronto. Vou comentar uma coisa. Segundo a Bíblia, Adão e Eva. Vieram dois. Eu leio também. Para passar para vocês. É bíblico. Que eles vieram, só os dois. Aí teve o negócio da maçã. A maçã, vocês sabem que era outra coisa. O pecado. Nós, depois deles, estamos num eterno pecado. É o castigo. Quando fechou a porta do paraíso, porque não haveria reencarnação, vá e sofram. Adão e Eva. Aí fizeram, né? Do pecado, por isso nós estamos aqui, e dali nasceram os filhos, e os filhos namoraram com o outro irmão, e aí por isso que nós somos cheios de doenças, né? O incesto. Isso é o entendimento. Agora, cada um tem um livre-arbítrio que logo, logo ninguém vai ter. Do jeito que está indo as coisas, é bater continência. Ok? Há um desperdício da grande parte de nossa energia. Não
compreendemos que o maravilhoso universo oferece o cuidado que acreditamos compreender, mas cada vez mais a natureza cobrará atitudes e desencontro à preservação do planeta, à natureza. Esse copo 30 aí, será que vai vingar alguma coisa? Pois é. Tudo pela ascensão do poder, né? Bom, constantemente a ação nefasta será cobrada por negligência dos homens em desrespeito à Mãe Gaia. Quem não sabe, a Mãe Gaia é a geradora da criação e nutrição, a manutenção, a vida. É a natureza. Desmata ou uma queimada no outro país reflete. Tem uma ligação muito grande. Ciclone, outros países estão... Está tudo muito próximo. Parece que está juntando tudo. Né? Sempre sobre os celtas, que é Mãe Gaia. Perfeito? Então vamos lá para os druidas e a ligação que tem Allan Kardec e os celtas. A civilização, a cultura celta aos druidas eram conselheiros, ministravam conhecimento, homens da lei, curandeiros que trabalhavam com poções, ervas, místicos, com conhecimento espiritual. Allan Kardec, sob a luz de obter e contestar informações e propriamente, né, do aprimoramento ao conhecimento, ele era estudioso, um professor, cético, estudava muito sobre energias do planeta, universo. Os mentores do plano espiritual o colocou como... Porque se a gente está de graça aqui, não estamos. Isso aqui é temporário. Colocou como precursor mor, enquanto a espiritualidade aprofundou a civilização celta na certeza de respostas sobre a evolução dos espíritos desencarnados, celtas druidas. Allan Kardec, um mero codificador, sabedoria da ancestralidade à imortalidade e às crenças, ou acreditar, será que é realmente? Ele contestava tudo. Era um druídico, Allan Kardec. Eu não sei aonde que veio esse título, agora que eu estou passando para vocês, mas assim, veio um insight, vai falar sobre isso, que eu vou falar sobre Elvis Presley. Por quê? Aí na hora que eu começar a escrever, eu escrevo, vai falar por quê Elvis Presley. Deve ter alguma coisa ali em reencarnação, energias, o que ele deixou,
né? As obras, todo o processo familiar, shows, desgastes energéticos. Vai falar alguma coisa a respeito disso, o que aconteceu com ele. Vamos continuar. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, é sempre um assunto diferente. Faz parte do nosso campo energético dessa terceira dimensão. Allan Kardec contestava e fundamentava o porquê. Perfeito? Ele estudava muito sobre os druidas, porque os druidas só tinham acontecimento e deixaram poucos livros, tem pouco material de estudo. Infelizmente. Se ele tivesse aprofundado mesmo e tivesse muito material, não haveria aquela coisa de que o cristianismo, porque a gente abre os livros de estudo do Espiritismo e só tem coisas da Bíblia. E foi feita uma imposição a ele. Com certeza. Que é a igreja. Senão seria os druidas. Civilização celta seria uma coisa assim mais generalizada. Perfeito? Tá? Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, inscreve no canal. É sempre bom. Por causa do algoritmo do YouTube, né? Então foi uma imposição feita a ele, a igreja, o cristianismo, que não admitia sobre o pensamento dele e as descobertas do mundo espiritual para sobrevivência dos seus estudos. Foi assim imposto a realizar a junção dos movimentos bíblicos às suas obras da igreja. Está aí, quem conhece. Perfeito? Allan Kardec colocava à prova de que a base do conhecimento de qualquer estudioso relaciona-se às situações da ancestralidade, às mesas de trabalho, né? Vividas inclusive por outros seres. Foi queimado muito material dele e a gente não tem todo para poder falar. Inclusive, a exemplo, as lideranças rituais, mesa branca, que aquilo lá era uma mesa branca. Tanto na modernidade, como no tempo passado, no quesito espiritual. Celtas estão inseridos, com certeza. A espiritualidade vem cada vez mais tomando espaço na mente humana, exercendo assim papel importante na condução de uma mente sã. Mas obstáculo sempre acontecerá. Mas temos que ultrapassá-los. Sempre. Porque há muita contaminação mental dentro das religiões e que não é nada daquilo a evolução do universo. Temos que abstermos dos invencionismos
e orientando o papel sempre da ciência, independente da manifestação à luz da verdade. Temos que duvidar de tudo. Mas como disse aqui no texto, o livre-arbítrio está indo embora, e é verdade. Né? Cada vez mais tem que pagar imposto para isso, tem que pagar imposto para aquilo, tem que pagar imposto para entrar, tem que pagar imposto para morrer. Você tem que fazer desse jeito. Se não fizer desse jeito, regras e normas. Coloca e acabou. A importância da sociedade precisa voltar-se ao conhecimento e experimentar novas situações que agregue realmente, que façam os espíritos enquanto encarnados evoluir, deixar os contos de fada de lado, promover-se ao conhecimento, ao autoconhecimento, se não tiver ninguém para ensinar, mas eu estou aqui passando informação para vocês. Então, se é bom, tudo bem. Se não é, abstenha-se. Ou continue assim, ó. Infelizmente. É assim que funciona. Se você não faz a lição de casa, a gente mexe com o mundo espiritual, mas junto com as suas ações. Se você não faz ação, não acontece nada. Mexe com a energia. Transmitir informações é a nossa obrigação, independente da denominação. A gente pode notar que a gente vê nos meios de comunicação agora, nas redes, a Igreja Católica está vindo com tudo, os padres. Está mudando isso aí. Tem muito evangélico, muito padre falando. Até então não tinha isso na igreja, era muito tradicional. Transmitir informações, embora é um pesar filosóficos, sem consistência e sem praticidade. Está tudo muito na filosofia, né? No invencionismo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente fala, aqui é uma casa de apometria, aqui eu falo, sempre quando o atendimento médico é importantíssimo. Precisa ir no médico, pessoal. Tem o campo energético, sim, nós somos energia, numa matéria com uma alma. Mas se você deixar ir no médico, a coisa pega. Entenderam? Tem que ter seriedade no trabalho no mundo espiritual, sem prejudicar o outro, sem manipular a energia para deixar que a vida seja uma catástrofe infernal e regozijar-se da maldade. A lei do retorno sempre vai existir, mas o livre-arbítrio está acabando, hein? Tá bom? Eu agradeço mais uma vez. Que Deus esteja nos seus lares e aonde quer que você tenha bons pensamentos. Amém.